body and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. 9h06 para você que está ligadinho com a gente. Esse é o seu programa Conexão News e nós vamos direto agora para o quadro Conectados com o Ouvinte, que tem o patrocínio de LC Assessoria e também de Lifecom, conectando a sua vida. Você está ouvindo a sua rádio O Informativo, do Vale do Taquari para o mundo. Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui então agora com o nosso momento Conectados com o Ouvinte. E nós hoje estamos muito felizes por receber aqui, né, eles que são dirigentes do Templo Escola, né, de Umbanda Mensageiros de Aruanda. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Geve, bom dia a todos os ouvintes. É um privilégio para nós. Estão me ouvindo aí? Tranquilo? Sim, estamos É um privilégio para nós estar aqui, né? É um privilégio esse convite para a gente falar da nossa religião. Então, para nós é muito importante. Bom dia a todos, bom dia, Geve. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo também. Bom dia a todos. Muito bem. Como eu falei hoje, gente, no início do programa, hoje é um dia, assim, bastante especial, porque a gente está trazendo os dirigentes aqui pela manhã, né? Eles que vão trazer também daqui a pouquinho uma mensagem aí de otimismo, de esperança para você aí nesse ano de 2021, que é o que a gente espera acima de tudo, né? Mas também vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta religião, né? Esta organização, digamos assim, né? Que é a Umbanda, né? Tirar as dúvidas, esclarecer algumas coisas que as pessoas às vezes acham diferente daquilo que elas estão acostumadas, né? A gente eu conversava com o pai Fernando aqui agora há pouco, aproximadamente umas 20 a 30 perguntas dos nossos ouvintes a respeito desse trabalho que, às vezes, por não ser tão divulgado, né? Hoje a gente vive uma situação bem diferente, né, Fernando? Hoje a gente vive uma situação que as pessoas têm a possibilidade de buscarem ainda mais o conhecimento, né? Saberem como funciona determinadas coisas, mas ainda há muitas dúvidas, né, a serem esclarecidas. E é verdade, ainda bem que tem dúvidas, né? Se a gente não tem dúvidas, a gente não busca. Então, eu também tive na minha trajetória espiritual muita dúvida. Então isso me fez buscar, me fez aprender. Nasci também num berço umbandista, né? Mas eu conheci a manifestação mediúnica aos 13 anos, né? 13 para 14 anos. Foi aonde eu tive a primeira manifestação mediúnica de um guia espiritual de Umbanda. Mas eu tive muitas passagens, né? Eu passei por muitos segmentos, também passei pelo espiritismo, eu conheci também a doutrina de Kardec, até porque um tempo não tinha doutrina dentro da Umbanda teórica, né? Não tinha. Hoje, graças a Deus, tem sala de aula, né? Tem colégio, a Umbanda tem colégio, é uma escola, né? Então, hoje tem a busca e a gente consegue aprender, né? Porque antigamente era passado assim, né? Verbalmente. É verdade. De pai para filho. E vale esclarecer essa questão de pai, né? De pai e de mãe dentro da Umbanda, que isso é muito forte. Isso é muito forte porque a gente realmente cuida, né, do médium, cuida do fiel ali, do seguidor, como um pai e como uma mãe. Então a gente está ali para amparar sempre que for necessário. Então a gente prepara o médium com a sua mediunidade, porque há um sentido sensorial. A mediunidade é uma capacidade de interagir com outros planos, né? Então o médium, ele tem essa capacidade mediúnica, ele pode interagir com planos luminosos como planos, né, trevosos. Então a gente abre a porta de cima, mas também abre a de baixo, todo médium,
né? Então, a gente prepara o médium para que ele possa descobrir as suas virtudes, né? Consiga ser um ser humano melhor, né? Para si, para o seu próximo, para a sua família. E essa questão de pai e de mãe também, a maioria do ser humano, um dos seus problemas é a convivência familiar. É verdade. Então a Umbanda traz uma convivência entre médiums, né? E o maior problema do ser humano realmente é a convivência, não só na família, mas no âmbito profissional, no âmbito amoroso. E na sua família carnal também, né? Na sua família de casa, onde a gente nasce. Então são os nossos maiores desafios. E dentro da Umbanda, o que a Umbanda mais trabalha é isso, né? Uma das coisas que a Umbanda mais trabalha é isso, é a proximidade das pessoas, é estar junto e se respeitar as diferenças. Porque tem muitas diferenças, cada ser humano é ímpar, é único. Então a gente deixa que a pessoa seja como ela é. A gente aceita o médium como ele é. E vai reparando algumas arestas que ficam, né, da nossa vida, da nossa crença limitante a maioria das vezes. Porque a gente tem crença limitante. A gente aprendeu aqui, um pouquinho ali. A gente aprendeu em casa, aprendeu na família, na cultura, na cidade onde a gente mora, né? E a vida é muito mais do que isso. Né? A gente pode expandir muito mais a nossa consciência. Me para aí, viu? Porque se tu deixar, eu engato a primeira, a segunda e já estou na quinta e vamos embora. Que maravilha! Nós temos, como nós comentávamos antes de entrar no ar aqui, a gente está muito feliz, né, em receber o Fernando e a Gabriela aqui, né? E é bacana a gente poder sanar essas dúvidas, esses questionamentos, né, Gabriela, que vão surgindo ao longo da vida aí, né? As pessoas sabem que existe determinado segmento e às vezes ficam com aquela pergunta lá na cabeça que não consegue sanar porque ninguém fala para ela, né? E eu fico muito feliz em poder receber vocês aqui hoje porque a gente vai poder esclarecer muitas coisas para os nossos ouvintes, né? E como nós estamos ao vivo neste momento para todo o Brasil, é um momento bacana porque tem cidades que têm muito mais templos, muito mais pessoas que praticam a Umbanda, né? Assim como vários outros segmentos da religião que são fragmentadas, né? Mas a Umbanda segue um conceito único, né? E que vão poder conhecer um pouquinho mais também desse trabalho que é desenvolvido aqui em Lajeado. Como começou a tua história, Gabriela? Então, assim como o pai Fernando, eu também venho de um berço umbandista, né? Que bacana. Eu sou de Rio Pardo, nasci em Rio Pardo, e meu pai e minha mãe, quando eu nasci, já tinham um terreiro também, né? Uma umbanda muito mais kardecista, né? Que, como não tinha acesso a outro estudo, buscava o estudo nos livros kardecistas. Então, eu nasço nesse berço umbandista também, a certo ponto ali, eu me afasto um pouco da religião, né? A nossa vida segue um outro caminho e a gente busca na kardecista, né? Na espírita, um segmento. Não nos adaptamos, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã. Minha mãe e minha irmã hoje também trabalham conosco, né? São umbandistas, mando um beijo para elas também. Bacana. E aí, a certo ponto, há uns 8 anos atrás, a gente se encontra, né? Graças à vó Diva, né? A falecida vó Diva, que é vó do Fernando, né? E que fez esse meio de campo para que a gente pudesse reencontrar a Umbanda e também para que a gente pudesse se encontrar, né? E ali a gente começa a seguir um caminho juntos, né? Religioso, de relacionamento, construindo o nosso caminho, né? Que bacana. E hoje vocês dirigem o Templo Escola, né? Mensageiros de Aruanda aqui em Lajeado, né, que é bastante conhecido já, né, tem bastante praticantes, pessoas que já estão seguindo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão do templo em Lajeado. Então, o Mensageiros esse ano completa 7 anos, né? Em agosto vamos completar 7 anos. Das datas é tu quem sabe. Números é comigo. Esse ano a gente completa 7 anos de Mensageiros, né? Tínhamos o trabalho anteriormente com mais familiares, mas o Mensageiros esse ano completa 7 anos. E hoje temos em torno de 100 médiuns que desenvolvem e praticam na nossa casa, né? Então, Mensageiros hoje com 7 anos,
já está bem conhecido, com certeza, né? Mas ainda restam muitas dúvidas, né, para as pessoas do que realmente é Umbanda, do que a gente pratica lá dentro, né? Muitas pessoas têm curiosidade em conhecer, mas não têm coragem, tem medo, tem vergonha, N fatores, né, que inibem as pessoas de conhecer uma religião que é tão bonita, uma religião que só pratica o bem, que só faz o bem, né, para quem está lá e para quem vem buscar ajuda também. Que bacana. Vale salientar que religião, toda religião, só pode e deve praticar o bem, né? Um segmento que se diz religioso é um religare, né? É se ligar a Deus. Então Deus não tem maldade. Então eu não posso fazer a maldade se eu sou um religioso. E aí tem algumas pessoas que têm outros tipos de segmento que nem são religiosos, porque a religião de candomblé tem fundamento, nação tem fundamento, católica tem fundamento, toda tem o seu fundamento fundamentado em Deus, né? Então toda religião é divina. Então nenhuma pode praticar o mal. E por que na Umbanda seria diferente? Por que a gente praticaria o mal? Então, de forma nenhuma, a Umbanda não faz amarração amorosa, não traz o seu amor em 3 dias, 7 dias, 5 dias, sei lá quantos dias for, né? Não traz de volta. A Umbanda traz o seu amor próprio de volta, isso sim, né? Você bacana, aprende a se amar. Eu acho que se tu não se ama, como que tu pode amar o outro? Né? Isso é um apego que a pessoa tem, porque isso não é amor, amor é liberdade, e é isso que a Umbanda nos ensina. Olha que bacana, né? É se reencontrar, né, novamente, buscar aquela pessoa que é natural de dentro de si mesmo, né, a voltar à vida, digamos assim. E muito bem, gente, nós, como eu falei pro pai Fernando aqui, né, e nós recebemos muitos questionamentos, né? E eu vou começar com o mais complicado deles, porque geralmente quando as pessoas falam em Umbanda, elas associam, nossa, aquele povo tá todo lá dentro fazendo macumba, né? E muitas pessoas não sabem que na África, principalmente, existe uma árvore chamada macumba, né? Então, eles não estão lá dentro plantando árvores, eles estão lá dentro praticando alguma atividade, né? Então, nem sempre quando você vai ouvir falar de Umbanda ou algo relacionado a Umbanda significa macumba, não é, Fernando? Com certeza. Macumba é uma árvore, inclusive, que se faz um instrumento musical. Exatamente. Né? Que eu acho que o sacerdote Eduardo aí da Banda Mensageiro vai poder falar melhor até sobre instrumento musical. Então, nasceu sim no Rio de Janeiro, né, antes até da Umbanda, que chamavam-se Macumba Carioca. Macumba Carioca era o quê? O que aconteceu? Unia-se pessoas para fazer um rito na natureza e iam tocar o instrumento, que um deles era chamado de macumba. Então o que diziam? Vamos macumbear, né? Que era o dito popular entre eles ali. Então isso teve força, né? Pegou uma força, e aí hoje as pessoas dizem: qual é a tua religião? Eu sou Umbanda. Então tu é macumbeiro. Se tornou pejorativo. Né? E aí se tornou pejorativo. E aí assim, às vezes eu chamo ela de macumbeira, um médico chama o outro de macumbeiro. Seu macumbeiro. Mas é carinhoso. Um bandista pode chamar o outro, um macumbeiro pode chamar o outro. Então, com carinho, né? Que não é nada pejorativo. E não tem problema, né? Se a pessoa tá me xingando, tá dizendo alguma coisa negativa sobre mim, se ela não me afeta, não tem problema, né? Se não for verdade, não tem problema. Eu sempre digo, se alguém disser algo de mim e for verdade, tudo bem, não tem por que eu ficar bravo. É verdade. E se for mentira, também não tem por que eu ficar bravo, porque é mentira. Então, a gente tem que dar menos importância para o negativo e para o que é ruim na nossa vida e na nossa caminhada. Então, não é macumba, é Umbanda. Umbanda, né, nasceu em 1908, 15 de novembro de 1908, nasceu a Umbanda em Niterói, Rio de Janeiro, né, com Zélio Fernandinho de Moraes. Quem trouxe a anunciação da Umbanda foi um caboclo. O caboclo trouxe a anunciação da Umbanda dentro de uma casa espírita, né?
Ele trouxe, porque levaram ele. Tem uma história toda que a gente conta em desenvolvimento, não vou contar aqui, que é longa. Mas levaram ele até, contar só um pedacinho, levaram ele até uma casa espírita, porque ele sofria de problemas, né? Até físicos na ocasião, e levaram ele até uma casa espírita, e lá o caboclo se manifestou. E disse que traria uma religião para harmonizar as pessoas. E que essa religião se chamava Umbanda. Então ali nasceu a Umbanda. Tá vendo, gente? Então, se você for chamar algum umbandista de macumbeiro, você vai, na verdade, vai estar fazendo um elogio, né? Exatamente. Desde que não seja no sentido pejorativo aí do chamado, né? Muito bem, Fernando, uma das questões aqui, né, que veio pra gente é o que eu posso e o que eu não posso pedir para as entidades, porque na Umbanda existe um trabalho que é realizado com as entidades, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E essas pessoas perguntam, né, o que é possível e o que não é possível solicitar às entidades, que não seja lá o amor em 7 dias, né? Então, o que você não pode pedir é o mal. Isso é de praxe, né? Eu não vou pedir o mal para o outro, eu não vou pedir que um colega meu, que eu tenho uma desavença dentro do meu trabalho, que ele seja demitido ou que ele pare de me incomodar. Não, se alguém te incomoda, é porque é algo que precisa ser melhorado em ti, né? Porque ninguém pode limitar a minha caminhada. Então, se alguém me incomoda muito, eu tenho que ver o que tem naquela pessoa que me incomoda e o porquê. Porque provavelmente está em mim. É algo que eu não gosto em mim e aquela pessoa mexe na minha ferida. Então a Umbanda é altamente filosófica, né? Ela não trabalha só com ritos, com rituais e oferendas. A Umbanda é uma religião filosófica, inteligente. Ela trabalha com a mente humana também. Nós somos mentalistas, mas também não somos só mentalistas, né? A gente usamos o mental e o elemento também, que é para nos ajudar. Então, mas a gente trabalha também com a cabeça, com a inteligência, né, para poder conviver no meio das pessoas. Não adianta eu pedir para alguém fazer um trabalho para mim, digamos, para eu prosperar, para eu abrir os meus caminhos, e quando que na maioria das vezes os caminhos já estão abertos, é a gente que não quer caminhar. Olha Quer falar só. um pouquinho, Maria? Exatamente. Mãe Maria, eu chamo ela é Maria Gabriela, Maria né? Gabriela. Eu gosto do Maria. Maria era minha mãe também, era Maria, minha finada mãe. Que bacana. Exatamente. Muitas vezes a pessoa quer que você faça algo para abrir um caminho e, na verdade, ela está seguindo um caminho totalmente oposto, né? Está seguindo um caminho que não é o caminho que ela deve caminhar. Então, o que nós fazemos? Orientando espiritualmente, trabalhando magisticamente também, para que essa pessoa consiga seguir o caminho que ela precisa seguir, né? Que ela se limpe energeticamente, espiritualmente, que não tenha nada interrompendo esse caminho dela, interrompendo ela mesma, mas que ela consiga encontrar o caminho dela, que ela veio para seguir, né? Acreditamos que todos nós temos um caminho que devemos seguir. E muitas vezes as pessoas estão presas àquilo que elas querem seguir, aquilo que pensam que devem seguir e não estão fazendo aquilo que devem realmente fazer, né? Aquilo que elas gostam de fazer. Então, se você não faz aquilo que você ama, se não é verdadeiro, o seu caminho nunca vai estar aberto, porque não é esse caminho que você deve trilhar, né? Você tem uma chave para abrir uma porta, que é o caminho que você deve seguir. Então, a gente tenta orientar, tenta levar as pessoas até a sua missão de vida, né? Aquilo que realmente ela veio para fazer. E aí sim, obstáculos, problemas todo mundo tem, mas com certeza o caminho é muito mais saboroso. Nossa, que bacana. Uma das coisas também que o pessoal perguntou e que geralmente há um conflito muito grande, né, com essa informação, é a questão de sacrifícios, né? Sim. As pessoas associam muito, né? Sim. Querendo ou não. Sim. Às vezes a gente está andando pela cidade, passando por algum determinado lugar e a gente encontra algo que foi oferendado, algo que Sim. foi entregue em determinados lugares. Eu acho que seria bacana a gente falar sobre esse tema, se isso há, não há, e se não há, como é feito, né, essas demandas dentro da Umbanda, né? Tá, vamos lá então. Então eu quero sempre deixar bem claro que a gente não está aqui para falar
mal de ninguém, né? Nós estamos para falar de Umbanda, e aquele que faz o seu rito, e esse rito é para o bem, não tem problema nenhum, né? Se o trabalhador ele faz o sacrifício para o bem, é um segmento dele, é um fundamento dele, não cabe. A gente sempre fala em desenvolvimento mediúnico, em sacerdócio, que se a gente não quer que joguem pedra na nossa religião, a gente não deve jogar pedra na religião dos outros. Isso aí. Então a gente não faz, né? Mas a gente não faz, mas não quer dizer que a gente ache errado o que o outro faça, né? Esse é um segmento dele, um segmento da religião dele. Então a Umbanda, ela não é uma religião afro, ela é uma religião brasileira, né? Ela não é uma religião que nasceu nos cultos de nação, que nasceu no candomblé. Não, ela é uma religião brasileira. E ela não tem o sacrifício, não usamos o sangue, né, na cabeça do médium em lugar nenhum. Então, o que a gente trabalha? Com ervas. Tá? O nosso segmento é o amaci, que a gente chama de ervas, para fixar aquela energia do orixá, energia vegetal do orixá, no médium. Então não fizemos o sacrifício e muito menos, né, largamos oferenda em encruzilhada, na estrada, nada. Umbandista, se você vê alguma oferenda em algum local público, não é o nosso segmento umbandista. Tá? A gente tem lugares para fazer isso. Quais são os lugares? Um ponto natural, que é a gente tem até uma graças à esposa do Eduardo, que também é da banda, ela tem uma chácara, né? Então ela cedeu para o Mensageiros trabalhar. Tem mais médiuns dentro da casa que tem, né, lugares na natureza e que cederam também para a Umbanda fazer o seu rito. Então como que a gente faz? A gente usa elementos da natureza, né? E faz a nossa oferenda, que é o que? A nossa ligação, é a chave porque tudo tem um rito, né? Então essa é a chave de ligação que nós temos com o nosso orixá, que é a ofertatória. Mas depois que a gente faz o nosso rito todo, o ofertatório, a gente recolhe tudo que vai agredir a natureza. Por quê? Porque nós preservamos a natureza, nós trabalhamos com forças naturais. Então, eu não vou até a casa do orixá sujar a casa dele, porque isso vira lixo depois, né? Se tu deixar garrafa não é a oferta que eu vou fazer a um orixá, né? Vela, o que acontece? Ela vai queimar, que é o fogo, né? Que é uma energia que a gente explica também no desenvolvimento do médium. É uma ligação também com o alto, é um portal que se abre ali de comunicação do fiel com a divindade. Mas depois a gente recolhe a parafina, porque depois que queimou, ela vira lixo. Exatamente. Então, tudo que é lixo a gente recolhe. Um orixá não recebe um plástico, um papelão. Se eu recebo um presente de ti, o que eu faço? Eu fico com o presente e a embalagem eu jogo fora. Então, eu não posso deixar na natureza. Exatamente. Uma das coisas que a gente sempre observa, né, nas postagens de vocês, quando vocês estão fazendo esses trabalhos diferenciados, é essa preocupação, né, com o meio ambiente. Eu acho que isso vem bem a calhar nessa informação, porque realmente condiz, né, com o que o pai falou, que é a questão, se você vai à casa, vamos usar um exemplo simples, se eu vou à casa de vocês, eu não vou entrar com os pés sujando de barro a casa que vocês acabaram de limpar. Então, acredito que na natureza, aonde vocês vão para cultuar aquele determinado elemento, não vão chegar e largar tudo que é coisa lá e abandonar e deixar lá. Né? Então, isso que eu observo muito no trabalho de vocês, essa preocupação também em função não só da energia do local e da entidade que está sendo cultuada naquele momento, mas também essa preocupação com o local e o meio ambiente, né? Com certeza. Nós vamos até a natureza, louvamos aos orixás, as entidades, os nossos guias e deixamos o nosso melhor lá, né? Utilizamos de elementos porque, sim, a Umbanda é uma religião que utiliza de elementos, né? Então, utilizamos aquilo ali, fazemos o nosso rito com os nossos fundamentos, mas quando a gente sai, a gente leva todo o lixo, toda a sujeira que a gente
pode ter produzido para deixar aquela casa do orixá, porque a natureza, os pontos de força são um santuário, né? O santuário dos orixás. Então, eu vou até a casa dos orixás, eu vou louvar eles e eu vou deixar melhor do que eu recebi, porque eles estão, a natureza está nos ofertando, né? Aquele espaço que a gente possa receber as nossas benesses, louvar os orixás, compartilhar disso com os nossos irmãos. Então, a gente deixa melhor do que quando a gente chegou ali. Que bacana. E, gente, nós, como comentei antes, nós recebemos muitos questionamentos, né? E uma outra questão aqui que o pessoal pergunta é: para que servem as guias e os banhos que as entidades pedem para fazer? Né? Talvez essa foi uma pessoa que teve em algum local, né? E foi orientada, então, a usar uma guia ou a fazer um determinado banho. O que vocês podem nos dizer a respeito disso? Eu primeiramente quero agradecer, né, a interação do pessoal em fazer perguntas. A gente fica feliz, né? Então, se tem dúvida, quer dizer que há uma curiosidade, exato, né, em conhecer a religião. Graças a Deus, hoje a religião também está crescendo muito, está vindo com muita força e tem muito umbandista. Tem bastante umbandista. Assumido, poucos. Mas tem muito umbandista. Muito frequentador. Muito frequentador, né? E que as pessoas nem sabem que são umbandistas. Então, toda religião tem um fundamento, né? Então, amuletos, guias, colares, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Então, teve alguns segmentos que foram tirando algumas coisas, né, que diziam que não era necessário, que era bobagem, que isso, que aquilo. Mas não é verdade. Ali tem um fundamento, tem um poder divino que se abre do plano espiritual para o material. Então, o que é uma guia, por exemplo? É um círculo, né, que representa o universo. E aquele universo, ele rodeia a minha cabeça, né, o meu corpo, uma certa forma. Então, ele protege o quê? Os meus chakras. Porque ele tem um poder, ele é fundamentado numa divindade. Uma guia, por exemplo, de uma divindade da lei, pode ser uma guia de Pai Ogum e de Mãe Yansan, que é a lei divina, né? Então, essa guia é fundamentada no seu poder divino. E quando ela está no fiel, no médium, ela se ativa. Fazendo o quê? Protegendo todo um campo mediúnico, que só enxerga quem é clarividente, um campo mediúnico onde o ser humano recebe energia, tanto boa quanto ruim, porque a gente interage com energias o tempo inteiro. Quando a gente conversa com uma pessoa em uma determinada proximidade, a gente está trocando energia com aquela pessoa. E quando eu estou com uma guia de proteção, por exemplo, a energia que a pessoa está carregando, se ela está carregando um espírito perturbador, assediador ou vingador, qualquer tipo de espírito, esse espírito não vai passar para mim. Essa energia, às vezes negativa de um ambiente, não vai passar para mim. Por quê? Porque o médium, mesmo que ele não queira, ele está trabalhando o tempo inteiro, porque o seu campo mediúnico está o tempo inteiro interagindo. Ele vai limpando aonde ele estiver. E se eu estou com uma guia de proteção, a guia de proteção é que faz esse trabalho. Ela cata o que tiver negativo e ela joga para o plano etérico. Então é uma proteção que o médium carrega. E aí as pessoas vão dizer, mas não precisa outro segmento. Na Umbanda precisa. Porque a Umbanda trabalha com choques e entre-choques que não são entendidos por outros segmentos. É bope. Às vezes é coisa forte, é peleia mesmo espiritual. Então eu me protejo como eu posso, como os guias espirituais nos orientam. E como o nosso pai também nos orientou, porque o pai, eu digo pai espiritual, porque nós dentro da Umbanda temos um sacerdócio. E eu fui iniciado também por um pai, que é o pai Adriano Camargo, meu paizão lá de São Paulo, conhecido como Herveiro da Jurema. Me deu uma condução incrível, né? E me ensinou muita coisa também. E desde que o mundo é mundo, homens iniciam homens. Então é assim que a gente
segue o nosso caminho, tendo as nossas proteções. Quer ressaltar alguma coisa? E os banhos de ervas a mesma Opa! Coisa, né? Exatamente. Utilizamos dos banhos de ervas para quê? Para limpar o nosso campo mediúnico, limpar os nossos chakras, alinhar o nosso eixo, né? Temos um eixo também que nos liga ao divino, limpar dessas energias negativas e nos dá essa energia vegetal, né? Nós temos vários recursos, várias energias que nós utilizamos, e no banho de ervas a gente utiliza a energia vegetal, a energia das ervas, para que ela se acomode no nosso campo e fique ali, né? Nos dando fatores divinos, energias divinas, para que a gente consiga seguir o nosso caminho protegido, como médiuns ou não, né? Muitos consulentes vêm na casa e aí os guias pedem, né? Faz um banho disso, faz um banho daquilo. Por quê? Porque essa pessoa está carregada energeticamente ou está esgotada. Às vezes não é nem que ela está carregada energeticamente, está esgotada mesmo, né? Do dia a dia, dos seus pensamentos e sentimentos. Então aquela erva vai trazer essa energia que está faltando na pessoa, dar uma energia a mais para ela. Que bacana. E o legal de tudo isso é que as ervas, elas têm um significado particular, né? Cada erva pertence a alguma entidade, Com né? certeza. E tem uma vibração diferente isso, né? Exatamente, Isso aí. tem todo um estudo em cima disso, né? Para que o trabalhador entenda também de ervas e possa tomar seu banho. O que a Umbanda faz, Jeff? Uma coisa muito importante que a Umbanda faz é libertar o trabalhador, tá? Deixar ele livre para cultuar o seu rito. Nós, como sacerdotes, nós não trazemos a responsabilidade só para nós. Por exemplo, assim, ó, a grande questão é, o médium tem um problema. Se o pai não pode atender, como é que vai fazer? Né? Vai ficar com problema? Não, o médium sabe se defender. Umbanda é livre, Umbanda ensina o médium a fazer o seu rito. Qualquer médium umbandista, eu falo pelo Templo Mensageiros, qualquer médium do Mensageiro sabe se defender. Conhece, mesmo que ele seja novo na casa, ele conhece o ritual, porque ele é preparado antes de entrar na casa. Ele conhece o ritual e ele que decide se vai entrar ou não, né? Então, ele conhece uma grande parte do ritual e de como que ele faz para se defender. Então ele pode se defender na sua casa, ele não precisa recorrer ao pai ou à mãe para lhe ajudar. Então a gente liberta o trabalhador. E se ele um dia quiser sair do Mensageiros, porque o Mensageiros é só uma casa, ele não é uma Umbanda inteira. A Umbanda está no coração de cada um. Se ele decidir sair do Mensageiros, ele vai continuar umbandista. A gente prepara a pessoa para que ela descubra que ela é umbandista. Porque cada um nasce com uma especificidade mediúnica. E é nisso que a gente acredita. Então, se tu é um umbandista, tu vai sair de uma casa e vai deixar de ser? Não, é um pontinho muito pequeno para o tamanho da Umbanda. Então, quando saiu de uma casa, continua um umbandista. Vai cultuar o seu rito, quer ir para outra casa, está tudo bem. Não tem prisão dentro da Umbanda. Tem liberdade. Será que se eu desenvolver minha mediunidade... Vai ter essa pergunta, eu acho. Será que se eu desenvolver a minha mediunidade, eu nunca mais vou poder sair? Então, realmente tem. Né? Não, vieram muitas questões assim, né? E eu vou pegar 3 aqui que vão responder. Eu acho que a resposta é praticamente única, né? E a gente já comentou sobre isso aqui. Algumas pessoas perguntam por que os médiuns de Umbanda usam roupa branca, o que é bater cabeça, né? E por que é necessário entrar descalço no terreiro? Eu acho que as 3 coisas faz parte de um processo único, né? Então eu gostaria que vocês comentassem então sobre esse eu fato. falo um pouquinho e depois tu complementa, tá? Então, o branco é muito simples, tem toda uma questão teórica, né? Mas que a gente vai abreviar. Então, o branco é a cor da fé. Cor para nós que é de quem? De Pai Oxalá. No sincretismo, embora a gente não use muito sincretismo, mas no sincretismo é Jesus Cristo. Jesus Cristo traz o quê? A paz e o amor. Então, a paz vem em primeiro lugar, a descoberta da sua mediunidade. Então, o que acontece? A gente usa o branco, porque no branco contém todas as cores.
Não está só o branco. Ali o branco contém o amarelo, contém o azul e todas as cores estão no branco. Porque a fé qualquer coisa sem fé. Eu não chego em nenhum mistério de Deus, que quer dizer o quê? Uma força, um poder de Deus sem fé. Eu não chego até a lei sem fé. Sem a lei divina, sem fé eu não chego até a lei divina. Sem fé eu não chego até a justiça de Deus. Sem fé eu não chego até o amor de Deus. Então o princípio é a fé. E a cor da fé é o branco. Então a gente usa o branco. Por isso que a gente usa o branco. Então, qual é que foi? Por que eu descalço? Então, nós no Rio Grande do Sul há um problema muito grande. Nem sempre a gente está descalço. Se tu for olhar as fotos do mensageiro, a gente muitas vezes está com calçado. Por quê? Porque aqui faz um frio danado. Às vezes é -1, -2 e por aí vai. E é piso. Né? Piso e fica gelado os pés, então a gente também não quer ficar doente, porque a gente é matéria, não é tudo espiritual. O ser humano tem que ter a noção que tem um lado espiritual, mas tem um lado material também, cada um tem que fazer a sua parte. E os guias espirituais nos ensinam isso. Então, às vezes, a gente está de calçado. E esse fundamento, ele é por quê? Porque muito antigamente o terreiro era de chão, né? E a energia vem da terra. Então, para que o médium pudesse descarregar, porque muitas vezes não ia na natureza. É o que a gente faz muito, vai na natureza, quando você está meio carregado, bota os pés na terra. É um fundamento religioso, é uma energia, é uma magia que tem. Estou carregado, boto meus pés na terra. Tu vai ver que loguinho tu está descarregado. Tira a energia negativa e recarrega a tua bateria. Fundamento importantíssimo. E também, geralmente, o pai, a mãe, os médiuns também, eles preparam o chão com ervas. E tem uma energia com ervas, com poção energética, tem uma energia no chão. Então, quando o visitante ou o fiel ele bota o pé ali, ele já recebe essa descarga energética positiva dos pés, né, que vem do chão para que sobe todos os seus chakras. Então esse é um fundamento. A pessoa não vai conseguir captar se ela tiver com calçado. Depende do calçado, sim. Depende do calçado, não. Mas se ela não conseguir captar ali no pé, ela vai captar onde? Na erva do guia espiritual. Se ela não conseguir captar na erva, ela vai captar no fumo, porque o fumo é um fundamento disso. O fumo tem uma energia que vai lá no teu campo energético. E o que ela faz? Uma varredura de toda a energia negativa que tem. Porque Umbanda é magia. E um guia espiritual não é viciado como muitos pensam. Um guia espiritual não precisa daquilo ali. Um orixá não precisa da sua oferenda, não precisa de nada. É você que precisa. É o elo de ligação que a gente tem com a espiritualidade. Eles não precisam. Eles são guias espirituais altamente evoluídos. Um caboclo vem em terra falando do seu jeito como caboclo, por quê? Como um índio, porque a maioria das vezes é uma homenagem aos donos dessa terra. Um preto velho vem como um preto, como um negro que foi escravizado, para que o ser humano nunca esqueça do que ele é capaz de fazer, de escravizar um outro ser humano. E é uma homenagem também aos negros. Então a Umbanda, ela é genuinamente brasileira. Então ela homenageia tudo que aconteceu no solo brasileiro. Então esse é um fundamento. Qual é que foi a outra pergunta? Teve mais uma no meio. Bater cabeça. Bater cabeça. Então, altar ou cungá, como a gente chama, ele é um centro energético. Por que ele existe? Porque ali é um portal que se abre energeticamente. Geralmente tu vai ver um congá em pirâmide. Por quê? Porque ele vem a energia na vertical e ele espalha na horizontal. A energia ela vem de cima e ela espalha na horizontal. Então o que acontece? Qual é que é o chakra mais importante que me liga ao plano espiritual? O chakra da cabeça, chamado de Ori para muitos, né, trabalhadores de segmento umbandista. E é o chakra mais importante que nos liga ao plano espiritual. Então no momento que eu bato cabeça, essa energia dispara do alto e ela espalha na minha cabeça,
no meu chakra. Essa é uma parte energética. A outra é o respeito que eu mantenho por alguém que é maior que eu, que é Deus e as suas divindades. Então tudo tem um fundamento dentro da Umbanda. E para trabalhar o meu emocional, todo o ser humano, quando ele ajoelha e bate cabeça, mexe alguma coisa no emocional. Às vezes o seu orgulho está exacerbado e aquilo ali parece uma coisa difícil de fazer. E não é fácil quando se tem humildade, respeito e entrega. Então isso que a gente vai ensinando, né? Que tu não tá te diminuindo por fazer isso. Pelo contrário, porque tu tá tendo respeito por quem te ajuda tanto. É mais ou menos isso. Que bacana. Até teria aqui uma questão que uma pessoa fez a respeito sobre corrente energética, mas o pai acabou de citar aqui, né? Uma pergunta muito importante e que isso assim eu percebi ao longo da semana, quando a gente começou a falar que vocês iriam aqui. Muitas pessoas até me pararam na rua me perguntando se poderia fazer essa pergunta. E óbvio que a gente trouxe, né? Todas as pessoas são médiums? Então, Forte essa, né? Então, olha só. Segundo, não vou falar da doutrina espírita porque não me cabe, né? Eu não sou espírita, então um espírita pode falar muito melhor a respeito disso, né? Mas Allan Kardec dizia que todo ser humano é médium. De uma forma sim e de outra não. Todo ser humano é médium porque todo ser humano carrega algum tipo de sensação, sensação mediúnica. Então pode ser uma inspiração ou uma intuição. Então se tu tem uma inspiração e uma intuição, tu é médium. Só que tem os médiums de prática, que são os médiums que nasceram para pôr a sua mediunidade em serviço. Que somos, por exemplo, nós, dirigentes, médiuns ativos, trabalhadores numa corrente mediúnica de qualquer segmento. Esse é um médium de prática. E isso que a gente ensina num desenvolvimento mediúnico é isso. Tu é um médium de prática ou tu é um médium que não precisa exercer a tua mediunidade numa corrente mediúnica, porque nem todos precisam. Né? Tem uns que vão até um terreiro de umbanda, ou uma sessão espírita, ou qualquer outro segmento religioso, e tá bom, né? Tá bom, toma um passe, escuta a palavra e tá tranquilo, segue a vida. E tem outros que não, que sentem algo a mais e que aquilo ali não tá bom e que tem que fazer mais e sente sensações, daqui um pouco começa com depressão, começa a ficar triste, começa a ficar para baixo, nada tem graça, tudo tá estranho, trabalha num lugar, não se adequa no relacionamento, não se adequa em casa, tudo tem problema. Então, muitas vezes a gente vai descobrir que aquele médium é um médium de prática. E aí ele se encontra dentro de um segmento religioso, seja um bandista ou outro segmento. O que a Umbanda faz? A Umbanda, eu estou falando por a nossa casa, né? E por muitos umbandistas irmãos que eu conheço. A gente tem um vínculo muito forte. Então, o que nós fizemos? Nós explicamos sobre mediunidade e o médium que está ali desenvolvendo, ele escolhe para onde que ele quer ir. A gente não diz assim, não, tu tem que ser umbandista porque a Umbanda é a melhor religião do mundo. Para mim é. Eu acho que a Umbanda é a melhor religião do mundo. Mas se fosse diferente, eu não seria umbandista. Se tu vai falar com o espírita, ele vai dizer, espírita é a melhor religião do mundo. E ele está certo, para ele, para mim, mas para o outro talvez não. Então cada um tem que encontrar o seu caminho. E é o que a gente faz. Tenta fazer as pessoas, nós já encaminhamos muitas pessoas para outro segmento. Vai lá, vê se tu gosta, vai em tal lugar. Porque o nosso interesse é fazer com que a pessoa se descubra. Não é encher a casa de gente. Não, nós somos um templo-escola. A gente ensina. Esse é o nosso fundamento maior. Até porque não é só a Umbanda que trabalha com mediunidade, né? Exatamente. São várias religiões, a espírita, o xamanismo, a nação, o candomblé, culto iorubá africano. São diversas religiões que trabalham mediunicamente. A Umbanda é mais uma delas. Então, mediunidade
A pessoa vai decidir aonde que ela quer desenvolver essa mediunidade, aonde que ela se adapta, né? Aonde os guias, os mentores dela estão levando ela para trabalhar essa mediunidade. A Umbanda é mais uma das religiões que trabalha a mediunidade, mas não é a única também, né? Verdade, verdade. Bem colocado aí pela Gabriela, né? Gente, se você não tiver a sua pergunta respondida, tá? Depois eu vou passar essas perguntas todas aqui para eles, tá? E assim que der, a gente transmite as respostas aí para vocês, porque realmente são muitas questões e nós estamos indo para os 9 minutos finais do nosso programa e eu ainda tenho algumas questões aqui, entre elas, aos nossos queridos dirigentes aqui, uma que é bem complicada, porque a gente já comentou sobre ela aqui no nosso momento antes de entrar no ar, e isso é uma das coisas assim que mexe bastante com a cabeça das pessoas, né? A gente percebe, eu particularmente que já tive e ainda tenho bastante contato com a religião em si, e as pessoas tendem a ter um pensamento um tanto quanto diferenciado quanto a essa questão. E eu vou deixá-la por último, né, para não tornar o assunto cortar o assunto e tornar polêmico agora, né? Mas aqui tem uma muito importante, como posso saber quem são os meus orixás ou pais de cabeça? Tá. Então há uma complexidade muito grande nisso. Por quê? Porque muito tempo atrás fazia-se leitura de orixá de frente e juntó, que a gente chama, que é um pai e uma mãe. Então, muito antigamente fazia-se, às vezes, num terreiro de umbanda, ou outro segmento, no meio da gira, né? Então, a chance de dar certo isso é muito pequena, porque tem toda uma preparação sacerdotal dentro da Umbanda para que isso aconteça, para que o médium, ao longo do seu caminho sacerdotal, ele começa a entender os orixás. Porque o que me adianta eu dizer para ti que tu é filho de Ogum se tu não sabe quem é Ogum? Se tu não sabe o que Ogum faz? O que Ogum faz na tua vida? O que Pai Xangô faz na tua vida? O que um orixá faz na minha vida? Se eu não conheço orixá, então não vale muito isso. Tá? É feito leitura nos búzios também, em muitos segmentos. É verídico isso? Com certeza que é verídico. Só que, por exemplo, nós temos uma classe de divindades diferente da classe de divindades que tem no candomblé ou na nação. E alguém que vai jogar e não é umbandista, muito provavelmente que ele vai fazer uma leitura dos orixás que tem no candomblé e na nação, e não vai fazer alguns que tem na Umbanda, nesse segmento da Umbanda. Por exemplo, quero que até me respondam aí, alguém ouviu falar em Mãe Logunã? Não viu, né? Então, alguém viu falar em Mãe Oroiná? Não. E tem uma casa que daqui a um pouco não tem um segmento de Pai Oxumaré. E aí, se é filho de Pai Oxumaré, se é filho de Mãe Logunã, se é filho de Mãe Oroiná, como é que vai fazer essa leitura? Não vai, né? Então eu sempre digo assim, se tu tem um segmento de uma casa, faça a leitura na sua casa. Não sai perguntando para tudo quanto é lado. Eu tenho um segmento na nação. Então acredite onde você está. Faça a sua leitura na nação. Eu sigo o candomblé. Faça no candomblé. É isso que a gente ensina, para que a pessoa entenda sobre a questão de orixá e entenda que ela está tendo um segmento e ela tem que confiar naquele segmento. Então a Umbanda faz a leitura onde? Às vezes o guia espiritual faz a leitura no batismo. O médium vai ali, se prepara, já está na casa, ele é batizado, é dada a leitura para ele, tu é filho de tal. E depois, por uma leitura mais profunda, tem o sacerdócio. Porque geralmente o médium que interage com a religião vai chegar a um ponto que ele vai querer fazer o sacerdócio. Ele vai querer entender de si, porque o sacerdócio nada mais é que a condição de conduzir a si mesmo, ao seu templo vivo, a você. Então é assim que a gente faz lá no Mensageiros. Que maravilha. Nós vamos à pergunta polêmica, né? E isso é bastante
polêmico, digamos assim, né? Tornando a questão já mais redundante, né? E isso é uma das coisas que a gente tem percebido assim que mexe um pouco com as pessoas, né? E inclusive por tratar de um gênero, né? E eu gostaria que vocês colocassem o ponto de vista de vocês, e porque é uma coisa assim que geralmente quem está na casa ou quem está participando ou quem vê determinadas reações, às vezes até pela internet, né? A internet hoje ela tem uma certa maneira de distorcer algumas coisas que não são de fato aquilo que acontece, né? Homens que incorporam pombogiras, né? Pombogiras, para quem não sabe, é uma das entidades que é trabalhada não só na Umbanda como no Candomblé, em outros segmentos também, né? Podem se tornar homossexuais. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso. A gente até comentava sobre isso antes, a gente já tinha percebido que seria um assunto bem polêmico, né? Então, nós poderíamos... a primeira pergunta poderia ser essa, e aí a gente só falava sobre isso até o fim. Até o fim, né? Aí meu irmão, eu quero que você me pergunte assim, ó, Fernando, você é bem resolvido com a sua sexualidade? E aí eu vou te responder, meu irmão, eu sou muito bem resolvido e ninguém vai mudar a minha sexualidade além de mim, né? Se eu quiser ter uma experiência diferente, eu vou ter uma experiência diferente. Qual é o medo que o ser humano tem de que alguém... Isso aí a princípio, acho que é machismo, né? Mas pode vir de uma mulher também essa pergunta. Então, o que acontece? Eu nasci assim, do jeito que eu sou, e daqui a um pouco, se em algum determinado momento eu saísse do armário, né, que bom, eu seria quem eu queria ser, porque muita gente deveria de ser quem é, e não é. E aí tem medo que daqui um pouco alguma coisa lá dentro da Umbanda, ou dentro dessas coisas místicas aí, vai botar para fora o que ela tem lá dentro. E realmente... um trabalho não de pombogira só, não, sempre a culpa é de alguém, é que nem aquela história, o diabo me fez fazer tal coisa. Não, para nós nem tem essa figura folclórica aí que é o diabo. Quem é capaz de fazer alguma coisa boa ou ruim sou eu mesmo, é o ser humano, não é ninguém, não é o diabo. Agora, culpar alguém é muito fácil, culpar alguém daquilo que eu fiz, dos meus erros, é muito fácil, porque daí eu não preciso mudar. Se alguém me prejudicou, eu não preciso mudar. Eu posso continuar sendo como eu sou e fazendo as coisas que eu faço e está tudo certo, e é os outros que estão errados. Então a gente não tem essa cultura. E eu incorporo pombogira tranquilamente. Não sou homossexual, sou casado, muito bem casado. E se fosse também não teria problema nenhum, porque a Umbanda aceita todos, como são. Inclusive, às vezes o problema de muita pessoa é que ela não se assumiu ainda, né, no seu caminho, qualquer caminho, não só sexual, mas não se assumiu quem ela é. Então, a Umbanda ajuda para que você se encontre, saiba quem você é. E não, a resposta é não, pombogira não faz você virar homossexual. Ela só vai te ajudar a encontrar quem você é de verdade. Exatamente. Isso até porque a gente comentava, né, Gabriela, que os homens podem receber entidades femininas, assim como as mulheres podem receber as entidades masculinas e Com não certeza. as tornarem alguém diferente daquilo que ela é. Com né? certeza. Assim como o pai Fernando trabalha com guias femininos, além de pombagira, outros guias femininos, eu também trabalho com Exu e outros guias masculinos. E isso não interfere em nada na nossa sexualidade, e vemos isso também nos nossos médiuns na nossa casa. E antes de terminar, porque já está terminando aqui, eu já estou interrompendo ela ligeiro, que talvez fique para uma próxima, Exu e pombagira dentro da Umbanda não fazem mal. Exu não é o diabo. Exu não é o diabo. Não é mulher da vida. Exatamente. Que fique bem claro isso. Quem sabe para uma próxima conversa. Não, nós vamos conversar ainda sobre isso, gente, com certeza num outro momento, porque não falei nem meio terço do que temos ali de questões. né? Eu vou passar, Obrigado. gente, vocês que estão nos acompanhando, e agradeço demais a audiência.
que de todos vocês que estão aí, daqui a pouco você foi uma das pessoas que mandou o questionamento pra gente, eu vou encaminhar esse questionamento para os pais aqui, né? Eles vão trazer isso pra gente num outro momento aqui, nós já vamos deixar marcadinho depois do programa, para que você saiba, né? Você que fez o seu questionamento, né? Saiba, vai ter ele esclarecido. Se a gente não trouxer no programa, a gente vai mandar para você de alguma maneira, vai disponibilizar isso, porque a gente sabe, né, que é um assunto que rende bastante, né, Gabriela? Com certeza. E a Umbanda é uma religião esclarecedora. A gente tem fundamento, a gente tem estudo, a gente tem doutrina. Então a gente não quer deixar ninguém sem a sua resposta. E não tem nada escondido. Isso aí, verdade. Isso aí, não que fazemos bacana. nada escondido, não temos nada a esconder de ninguém. Que maravilha. Gente, eu tive a honra, né, o privilégio de receber... O privilégio é nosso. o Fernando Silva e a Gabriela Aires, eles que são sacerdotes e dirigentes do Templo de Umbanda, Mensageiros de Aruanda de Lajeado. E não só isso, como eu falei que hoje a sexta-feira seria a sexta-feira, né? Hoje, das 16 às 17 horas, nós vamos receber aqui a banda que é a banda lá do templo, né? A banda Mensageiros de Aruanda, né? Que vem aí com o Eduardo e todo o time aí lá do Mensageiros, né? Que vão trazer aqui também uma mensagem de fé cantada, né? Que é... Timaço do Mensageiro, timaço, vocês vão adorar, não perde por esperar. Que bacana. E antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, né? 2021, a gente viveu 2020, que como eu falo, desde que eu voltei aí do meu recesso de Covid, eu estou dizendo que é um ano para a gente passar um laço nele, né? Deixar ele bem decoradinho, bonitinho, guardado lá no fundo da gaveta, para buscar lá só o que a gente viveu de bom em 2020, né? Nós tivemos um ano de muitas perdas, muitas coisas diferentes, né, que aconteceram que não estão dentro do nosso cotidiano diário, né? E junto a essa mensagem, eu gostaria que vocês falassem, porque nós recebemos semana passada aqui a mãe Beth, que comentava, e eu não sei se é o mesmo, a mesma ideia de vocês, que esse ano seria um ano de Iemanjá, Oxalá e com entradas de Oxum. Então eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, se isso está ligado, relacionado ao ano, e a mensagem de vocês para os nossos ouvintes. Tá, então, isso é outro assunto polêmico, hein? Ia demorar, né? Mais uma hora. Hein? Precisamos mais um dia. Mais um dia, a gente então, vai esclarecer, né? Então, a grande questão é assim, ó, o que a gente tem que seguir o nosso caminho é realmente voltar àquele princípio da fé. Tá? Ter fé em dias melhores e fazer a nossa parte. O que esse ano veio nos mostrar? Um monte de coisa. Eu acho que cabe nós a refletir. Foi um ano de reflexão para todo ser humano, inclusive os religiosos, né? Sobre essa união do ser humano. Então, as pessoas estão numa corrida enfreada para não sei aonde. Tá? Então, muitas vezes não encontram caminho nenhum, mas estão correndo. Não param, não olham para a sua família, não olham para a pessoa que está do lado, não olham para os seus filhos. Olha que dificuldade que um pai e uma mãe estão passando agora, muitos, né? Para educar o seu filho em casa, porque ele está em tempo integral. Então, vale um salve, um abraço para todos os professores também, né, do colégio, porque passam um bocado com as crianças, às vezes, e muitas vezes o pai e a mãe não conseguem valorizar o professor, que passa a maior parte do tempo com o filho. Então, isso foi uma das coisas que veio ensinar. Tivemos muitas perdas, foi triste, com certeza, mas perdas a gente sempre tem, né? É uma coisa muito corriqueira, é normal pessoas virem e pessoas irem, voltar para casa. Então a gente encara com muita tristeza, com certeza, solidariedade àquele que está sofrendo e que perdeu alguém, mas a gente entende que isso também é o cotidiano da vida, né? A gente vem com tempo para voltar. Tem um tempo que a gente volta para casa. Então, cabe a gente entender tudo isso que está acontecendo. Porque eu sou muito otimista, mas eu acredito que essa pandemia também, esse vírus, ele veio para modificar o organismo do ser humano. Então, muitos vão se adequar a esse vírus, porque, com certeza, ele vai demorar um bom tempo para sair, e se sair, porque tem muitos vírus
que não tem cura. Por exemplo, a gripe, né? A gripe não tem cura, então ela vai mutando, isso vai acontecendo, o organismo do ser humano vai acostumando e vai se fortalecendo, porque de tempo em tempo isso acontece. Então a gente nunca deixou de receber nessa pandemia ninguém, porque como pai e mãe a gente teve que amparar as pessoas, porque teve muita gente que entrou em pânico e depressão, medo de morrer. Então a gente não podia fechar as portas. A gente esteve ali pronto para receber a todos. E se fosse a vontade de Deus, né, e dos orixás da gente partir, a gente iria, né? Não dá para ficar chorando e dizer não vou, porque não tem jeito. Então muita paz para todos, muita alegria, muito amor e união. E a gente não tem o segmento de dizer assim, ó, essa seria a polêmica, eu ficaria mais uma hora explicando. A gente não tem regência de orixá, o nosso segmento é assim, todos atuam o tempo todo. Não é a regência desse ou daquele, todos estão atuando o tempo inteiro. Muito bem. Isso aí. E complementando o que o pai já falou, questão de morte, né, é outro assunto polêmico também. Mas acreditamos sim que somos um espírito vivendo na matéria. Então, mais dia, menos dia, a gente vai voltar para casa, né? Acreditamos que a nossa verdadeira casa é no plano espiritual. Então, alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, e isso faz parte da vida de cada um. Então, com fé, com amor, a gente consegue compreender, né? Que às vezes o nosso tempo aqui encerrou, que a gente precisa voltar para casa, depois retornar, quem sabe, né? Porque também acreditamos em reencarnação. Então, o que eu desejo, o que nós desejamos, é que as pessoas tenham fé, né? Que busquem a sua religiosidade, a sua fé, o seu caminho de retorno a Deus. Porque viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então, Deus, as suas divindades estão dentro de cada um com o seu segmento, cada um com a sua religião. Se a sua religião faz o bem, que bom, né? Ela é um caminho de retorno a Deus também. Então, eu desejo que busquem a sua fé, a sua religiosidade, para que consigam compreender melhor o seu caminho, viver uma vida melhor, mais harmoniosa, com mais bênçãos, né? Quando a gente tem fé, quando a gente tem amor, a gente consegue receber mais bênçãos de Deus também. Que maravilha. Que show, né, gente? E com certeza nós vamos ter mais um bate-papo aqui, né? Com o Fernando Silva, a Gabriela Aires, trazendo pra gente aí esclarecimento, né? Sobre essa religião tão bonita, tão bacana, que é a Umbanda. Gente, muito obrigado. Obrigada. Né? Abraço fraterno, muito obrigado. Valeu, desejamos aí um 2021 cheio de muita luz e energias assim positivas, né? Para todos vocês lá também, para todos os médiuns do Templo Mensageiros de Aruanda, tá bom?